Tá, né? Porque a gente não consegue mexer muito mais agora. Tá bom? Ótimo. Glória a Deus. Pelo menos o som está ok. Bom dia. É uma montanha russa de emoções. Tomar uma água, né? Descendo água por tudo. Vamos orar. A gente vai começar a nossa mensagem de hoje. A gente vai falar de um tema muito importante que a gente tem falado bastante. E a gente vai continuar falando. Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Eu oro para que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor quer que a gente aprenda da tua palavra. Agradeço pela tua misericórdia, apesar da gente não merecer, o Senhor nos salvou. A gente louva o Senhor por isso. A gente também agradece quando o Senhor nos humilha. Isso é ótimo, Deus. Ou lembrar que o Senhor é Deus acima de todas as coisas e nós não. Então nós agradecemos por isso. A gente agradece porque as pessoas em casa estão conseguindo ouvir, aqueles que precisam tomar mais cuidados em relação à Covid. E ora por proteção dos que estão aqui, presencial. E ajuda-nos, Deus, que não haja nenhum tipo de distração na pregação da tua palavra e no aprendizado da tua palavra. Usa teu Espírito, Deus, para nos convencer daquilo que a gente precisa ser transformado. Começar em mim. E usa essa mensagem da tua palavra, Deus, para nos transformar, para nos desafiar, Deus, a vivermos uma vida baseada numa cultura de discipulado, cultura de pessoas que se envolvem umas com as outras. É o que eu oro e agradeço em nome do teu filho Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou trabalhar a mensagem de hoje, discipulado, ser discípulo e fazer discípulo. Acho que não tá, acho que tem que clicar ali para mudar lá. Eu vou me basear no texto de Mateus 28, 18 a 20. Então você pode abrir a Bíblia em Mateus 28, versículos 18 a 20. Esse texto ele é bem importante para mim, porque eu creio que esse é o texto que Deus usou para me chamar para o ministério. Eu tinha uns 12, 13 anos por aí, quando numa bela tarde eu comecei a pensar qual que era o texto bíblico que falava que eu tinha que pregar o evangelho para toda criatura. E eu fui falar com a minha mãe indicou esse texto e eu decorei ele em pouco tempo. Eu creio que Deus usou esse texto para me chamar para o ministério. Eu estou usando como base um livretinho chama Discipulado, do Mark Dever. Discipulado, como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Pessoal, vale a pena, tá bom? Eu tenho lido bastante material do Mark Dever. Ele é um cara que consegue transformar o complicado em simples. É muito bacana, assim, o jeito que ele consegue colocar coisas que são aparentemente complicadas de maneira muito simples, para ajudar a gente a entender de maneira muito prática. Então, eu vou usar bastante material desse livro nessa mensagem. E talvez, se eu não conseguir passar o material todo essa semana, eu vou continuar a semana que vem. Tá bom? Mas eu vou basear a mensagem em Mateus 28, 18 a 20. E vou usar esse material como material de apoio. Tá bom? Caramba, hein? Agora não está nem piscando ali. Texto-chave, Mateus 28, 18 a 20 diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Baseado nesse texto, o que a gente vai aprender hoje é que... Eu estou apertando ou está respondendo? Eu sei que está apertando. Tá bom. Baseado nesse texto, a proposição do que eu quero ensinar nessa semana, e talvez semana que vem, é essa. Jesus ordenou o discipulado como estilo de vida. Vou repetir. Jesus ordenou o discipulado como estilo de vida. Não há outra opção para o cristão que não seja um estilo de vida de ser discípulo e fazer discípulos. E por isso que esse tema é tão importante, desde que a gente começou esse projeto, ou muito perto de quando a gente começou esse projeto em 2017, 2018, a gente começou a falar disso. Estou sempre batendo nessa tecla. Eu acho que vocês já perceberam. Amados, o discipulado é central na vida do cristão. E é por isso que a gente vai estudar. A gente tem pessoas chegando, temos pessoas que não estão desde o começo, então eu quero relembrar, para essas pessoas eu quero ensinar algo, e para os demais eu quero relembrar algo, porque a gente tem falado sobre isso, mas é importante a gente revisar isso. Primeiro ponto que a gente vai tratar é que o discipulado é obediência àquele que tem toda a autoridade na terra e além da terra. Olha o que Jesus fala. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus, ele afirma que ele recebeu uma autoridade no céu e na terra. Uma autoridade que vai além da esfera aqui desse mundo, além da criação. Lembra disso? A gente já viu isso em algum lugar, né? E a gente vai rever isso de novo. Mas olha que interessante essa passagem em Mateus 8, 5 a 10. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está em coma, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Eu sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu só preciso dizer: vão e eles vão, venham e eles vêm. E se eu digo aos meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Na simplicidade da fé daquele soldado, ele reconheceu a autoridade que muitas vezes nós mesmos não reconhecemos. A autoridade de Jesus sobre todas as coisas, ele reconheceu aquilo. E de fato, o servo dele foi curado. Aquele oficial demonstrou uma confiança tamanha em Jesus, falou assim: ó, não precisa vir na minha casa, é só você falar que ele vai ser curado. Porque eu tenho autoridade e eu faço isso com os meus soldados. E Jesus falou, qual foi a resposta de Jesus? Vai lá, ele vai estar curado. Ele deu a ordem. E ele de fato tinha e tem aquela autoridade. E por isso que ele conseguiu curar aquele homem à distância. Ele não precisava estar lá. E nós vimos algo sobre isso, de como Deus deu autoridade para Jesus, não é verdade? Lá em Efésios... Aí, foi. Lá em Efésios 1, 20 a 23, lembra a primeira oração de Paulo, que a gente estudou? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar,
não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Pois bem, aqui os discípulos de Jesus, os seus seguidores, e aqui eu creio que nós podemos incluir a todos nós, receberam uma ordem dessa autoridade sobre todas as coisas, da criação e fora da criação. E essa ordem que os seguidores de Jesus receberam, e nós também, é o ID de Jesus, não é verdade? O nosso ID, certo? Amém, irmãos? Não. Não é o ID de Jesus. A ordem aqui não é ir. A ordem aqui é façam discípulos. Essa é a ordem. O ID é a forma. Nós vamos ver como isso acontece. São 3 coisas, né? Indo, batizando e ensinando. Mas a ordem aqui é façam discípulos. Essa palavra aqui a gente precisa entender, né? O que é um discípulo? O que é um discípulo? Um discípulo é alguém que segue preceitos e instruções. Um discípulo é alguém que ensina e instrui. Um discípulo é um aprendiz, um pupilo, um aluno. Alguém que recebe um ensino. Alguém que aprende, alguém que inclusive é avaliado. Já fez prova na escola? Faz parte do discipulado. Fazer a prova, provar que aprendeu. Deus não permite provas na nossa vida? As provas são exatamente para ver se nós somos discípulos. A pessoa fala, sim, Senhor, eu vou seguir o Senhor. Vamos ver. Vamos ver. Vou falar amém daqui a um tempo. Depois que vierem as provas. Quando tirar a nota boa ali, amém, esse está seguindo. Ou não vai tirar uma nota tão boa, mas ele vai perseverar e vai melhorar a nota dele ao longo da vida dele. Processo de santificação. Envolve também aprender pelo uso e prática. Eu sempre fui alguém que aprendeu pela prática. Eu sou horrível para aprender na teoria. Então, se eu quero aprender alguma coisa, eu preciso fazer aquilo. Eu quero aprender a preparar uma mensagem, eu preciso preparar a mensagem. Vou tomar umas burdoadas, mas eu vou aprender melhor na prática. Eu creio que a maioria das pessoas talvez seja assim. A gente só não percebe. Quando a gente faz alguma coisa, a gente está mostrando que a gente aprendeu aquilo e a gente está de fato aprendendo aquela coisa. E também ter um hábito. Tudo isso está dentro dessa palavra discípulo. Ter um hábito. Ter um costume. O que é um hábito e um costume? Estilo de vida. É aquilo que você faz normalmente, sem alguém precisar pedir. Porque é o seu estilo de vida, é o seu costume, é o seu hábito. Mas antes de fazer discípulos, é preciso ser discípulos. E aqui eu vou começar a mencionar algumas coisas desse livro Discipulado. Talvez não esteja tão grande para ler ali, mas eu vou ler para vocês e depois vocês vão ter esse material. Discípulo é um seguidor. Um discípulo de Jesus segue os passos dele, agindo conforme ele ensinou e viveu. Significa, antes de mais nada, que você entrou em um relacionamento pessoal e salvador com ele. Por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus, toda a culpa do pecado que você cometeu passa a ser dele, e toda a justiça que pertence a ele se torna sua. Amados, a conversão é simples assim. Todo o meu pecado é colocado em Cristo na cruz, e toda a justiça de Cristo é colocada em mim. E eu sou
justificado pela fé. E ele continua: Deus é bom e nos criou bons, todavia cada um de nós pecou ao se afastar dele e da sua boa lei. E porque Deus é bom, ele punirá nosso pecado. As boas novas do cristianismo, entretanto, anunciam que Jesus viveu a vida perfeita que deveríamos ter vivido, depois morreu a morte que nos cabia, e ele ofereceu a si mesmo como substituto e sacrifício para todo o que se arrepender de seus pecados e confiar apenas nele. Isso é o que Jesus chamou de nova aliança em seu sangue. Veja como é simples. Eu merecia morrer e Jesus morreu no meu lugar. Eu vivo uma vida de pecado. Eu ainda peco. Mas Cristo viveu uma vida perfeita. Por isso que ele podia morrer por mim. Eu não posso morrer por vocês. Porque cada um de vocês é igual a mim. E eu sou igual a cada um de vocês. E nós todos somos pecadores. Não adianta a gente tentar pagar o preço um do outro. Por isso que a gente precisa de Cristo. Por isso que precisa ser Deus a pagar o preço. Porque ele é o único capaz de fazer isso. Pense nisso, né? Você já chegou no ponto em sua vida em que confia na morte e ressurreição de Cristo para salvar você do pecado? Você confia em Cristo para tomar a sua culpa pelo pecado e colocar em você a justiça que é dele? Se você crê nisso, você é um discípulo. E você já está pronto para obedecer ao mandamento de Jesus de fazer discípulos. Fala, não, mas acabei de me converter. Bom, o cara do seu lado está morto. Você está melhor que ele. E você já entendeu e já creu. Fala com ele. Você já tem o mínimo. Se você é convertido há pouquíssimo tempo, você já tem o mínimo que você precisa fazer um discípulo. Você já tem o evangelho, a fé, você crê em Cristo, você é um discípulo. Faça outro discípulo. Eu sei que parece fácil, né? Na prática é difícil, porque normalmente as pessoas não escutam ou não querem, mas é simples assim. É simples, mas é complicado, como diria um professor do seminário. Agora, o que é fazer um discípulo? Se um discípulo é um seguidor, alguém que crê e confia em Cristo, então fazer discípulos é levar outras pessoas a fazerem o mesmo. Olha o que Mark Dever diz sobre isso. O primeiro estágio do fazer discípulos pode significar o início de uma amizade com um não cristão. Você explica a ele o evangelho e o chama ao arrependimento e fé. Uma vez que ele se arrependa e creia, deve ser batizado e tornar-se membro de uma igreja. Em outras palavras, discipular em sentido plano inclui evangelização e conversão. Fazer um discípulo, levar uma pessoa ao evangelho, mostrar que ela precisa se arrepender e precisa se comprometer com Cristo através do batismo e precisa fazer parte de um corpo. Levá-lo à igreja não é trazê-lo aqui. Você vai trazê-lo aqui, você vai trazê-lo a um templo. Levá-lo à igreja é levá-lo à comunhão conosco. É trazê-lo à comunhão, isso é igreja. Nós somos a igreja, não esse prédio. Esse prédio é uma ferramenta da igreja. Temos falado isso também. E onde o fazer discípulos acontece? Bom, fazer discípulos acontece fora da igreja, quando nós estamos alcançando uma pessoa, e dentro da igreja, uma vez que a conversão. Novamente, dentro da igreja não é aqui dentro da igreja é no corpo. A gente sai do corpo, vamos dizer assim, né? Cuidado, né? Sai do corpo, estou falando fisicamente, né? Se desloca para longe da igreja, para longe dos irmãos, em busca de alguém que não é convertido. Para quê? Para trazê-lo para junto, para trazê-lo para fora, não é a igreja? A igreja é os chamados para fora. Você vai chamar aquela pessoa para fora, para andar com você, e então se unir à igreja.
Novamente citando o livro, ele fala, os membros da igreja também são responsáveis uns pelos outros. Presta atenção, gente, porque às vezes eu falo isso e parece que eu estou sozinho. Tem pelo menos mais um falando isso. Os membros da igreja também são responsáveis uns pelos outros. Toda a congregação é responsável por certificar que cada membro, seja ele uma criança ou adulto, homem ou mulher, está sendo amado e estimulado no amor. Amados, cada um aqui é responsável por cada um que está aqui, cada um dos que estão assistindo ali, que são desse corpo. Você é responsável. Já pensou nisso? Por isso que quando a gente percebe que alguém não estava no culto, o que a gente faz? Todos nós devemos fazer isso. Vamos atrás. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? Porque era a prioridade dele estar conosco. Por que não aconteceu isso? Às vezes acontece alguma coisa, a gente entende. Às vezes tem algum evento específico, a pessoa explica. Né? Por exemplo, William e Patrícia estão aqui, eu dou glória a Deus por isso. Mas eles tinham minha autorização para não estar aqui hoje, é aniversário de casamento deles. Mas glória a Deus, eles tomaram a decisão de estar aqui. Tinham liberdade de ir comemorar. Né? Também não a gente não quer uma prisão da igreja. É o corpo junto. Né? E se eles estivessem comemorando, como nós fizemos esse ano, bom, vamos comemorar com eles, glorificando a Deus aqui. Tudo certo. Para quem tem compromisso, amados, faltar uma vez porque precisa fazer algo não é problema. Agora, às vezes a gente percebe que a pessoa está desanimada, a pessoa está deixando de participar do grupo nos lares, e aí a gente vai atrás. Todos nós somos responsáveis de fazer isso. Outro ponto. Tem um ponto aqui no ar que ele funciona. Não tá. Irmão, clica aí, por favor. Hebreus 10, 24 a 25. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Mas veja a quantidade de plural que ele usa aqui. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, também está no plural. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. A vida acontece em corpo, amados. A vida do cristão acontece no corpo. Esse negócio de, eu sou crente, mas eu estou fora, tá? Mas eu sou crente, eu com Jesus aqui. Você não está com Cristo se você odeia a igreja e está afastado e não quer relacionamento com ela. É esquisito isso. Eu já dei esse exemplo, né? Tenho minha esposa e você quer ser o meu amigo. Eu vou convidar você para tomar um lanche na minha casa. Você vai chegar na minha casa e vai falar assim, não, mas eu quero tomar lanche com você, mas a sua esposa eu não quero. É isso que a gente faz quando a gente fala que a gente está seguindo a Cristo, mas não quer a igreja. A gente quer Cristo, mas não quer o corpo de Cristo. Não quer dito isso, amados. Eu quero fazer um incentivo aqui. Quero fazer um incentivo àqueles que têm participado conosco. Né? Temos bastante pessoas participando, glória a Deus por isso. Eu quero fazer um desafio para vocês. Assumirem um compromisso com Cristo e com a IBV. Vocês têm recebido ensino. Então, se junte ao corpo. Comprometa-se. Para essa igreja sobreviver, ela precisa disso, inclusive.
o que envolve o fazer discípulos. Fazer discípulos envolve influência. Interessante, né? Quando Pedro e João responderam àquelas autoridades judaicas no Sinédrio, lá em Atos 4:13, aquelas autoridades reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Em outras palavras, aqueles homens reconheceram a influência de Jesus na vida de Pedro e João, de tal maneira que quando eles falaram com coragem, eles falaram assim: esses homens estiveram com Jesus. Tamanha a influência que Jesus tinha na vida deles. E no livro Discipulado, a gente é lembrado que nós mudamos, inclusive, porque nós somos influenciáveis. Não é verdade? As crianças a gente percebe ainda mais, né? Um desenho, um filme, um personagem tal, quer vestir igual, não sei o quê. Nós somos influenciáveis, em outras palavras, se nós somos influenciados pelo ensino e pela vida de Jesus, então nós podemos influenciar outros da mesma maneira. Por outro lado, se nós não nos deixamos influenciar pelas Escrituras e pelo exemplo de Cristo, como é que a gente vai poder influenciar outros dessa maneira? Olha o que ele fala no livro. Assim, mais uma vez, você exerce influência. Como você a usará? Quando passar dessa vida para a eternidade, o que terá deixado na vida de outras pessoas? O que você quer deixar na vida das outras pessoas? Os seus gostos pessoais? Será que eu quero influenciar vocês a jogar o mesmo esporte que eu jogo? Mais do que influenciar vocês de viver com Cristo? Será que a gente quer influenciar os outros a gostar dos mesmos filmes que a gente gosta? Para poder conversar com eles sobre isso? Será que a gente quer... Eu não vou falar isso. Pensei em algo, depois a gente conversa. Mas que tipo de influência a gente quer ter na vida das outras pessoas? O que a gente quer que as outras pessoas imitem em nós? É complicado, hein? Naquilo que eu sou como Cristo, amados, me imitem. Naquilo que eu não sou como Cristo, não me imitem. Por favor, o mundo não precisa disso. E nós precisamos tomar cuidado com o que a gente tem feito. A nossa influência tem a ver com algo que tem sido chamado ultimamente de legado. Qual é o legado? O que você está deixando para as próximas gerações? Um exercício que a gente pode fazer sobre isso, que um dia eu vi, é o seguinte: o que você espera que as pessoas falem no seu funeral? Naquele dia que você é o cara bom, né? Porque todo mundo que morre nossa, era bom, tal, né? Mas alguns até conseguem não ter esse mérito, né? Como é que é? Jovem, né? Era tão jovem, tal. O que você quer que as pessoas digam sobre você no seu funeral? Nossa, cara, como ele jogava bola bem. Cara, esse cara tinha uma sala de TV para assistir um filme, era um cinema na casa dele. Vamos lembrar agora do seu carro. O carro que fulano dirigia, olha que coisa maravilhosa, espetacular. Essas coisas não são pecados, amados. Mas se esse é o maior legado que a gente vai deixar na vida dos outros, é melhor jogar fora. Esse cara não desistiu de falar de Cristo para mim. Ele falava desse tal de Jesus todo dia. Qualquer assunto ele botava Jesus no meio. É algo assim, mais pessilado, que eu creio que a gente deve ter o desejo de ouvir no nosso funeral. Fazer discípulos também envolve uma vida voltada ao próximo. Pense em quantas vezes Jesus negou os seus próprios direitos, ou o silêncio, ou a tranquilidade, a paz,
a um tempo para ele mesmo, para poder atender outras famílias, pessoas doentes, pessoas carentes, pessoas imperfeitas, idólatras, perdidos. E pense no maior exemplo de abnegação de Cristo, ao se negar, ao negar de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Pai, em nosso favor. Mateus 26, 39 diz, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Da mesma forma, Jesus espera a mesma atitude de seus seguidores. Lucas 9, irmão, por favor, não foi. Lucas 9, 23 a 26 diz, disse ele à multidão, se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim mesmo, de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em outras palavras, se Cristo, por nós, abnegou a sua própria vida, ele certamente espera essa atitude de nós também. E aí a pergunta é, qual que é a opção que nós temos? De não investir o nosso tempo e não desgastar a nossa vida em outra coisa que não seja ajudar as pessoas a conhecer a Jesus. Que outra opção nós temos? Qual outra coisa mais importante você tem para fazer do que fazer discípulos de Cristo? Fazer discípulos também envolve uma atitude humilde. Ser humilde não é a mesma coisa que ser pobre, ok? Há pobres orgulhosos e ricos humildes, tá bom? Tenho certeza disso. Ser humilde também não é ser um coitadinho que tem dó de si mesmo, ou que causa dó das outras pessoas. Isso é autocomiseração, é um tipo de orgulho, é um tipo bem específico de orgulho, que você quer que as pessoas sintam dó de si mesmo, de si. Ser humilde tem a ver com ter uma visão equilibrada de quem você é de fato. Romanos 12, 3 fala, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Baseado nisso, quando nós discipulamos, nós devemos ter uma atitude de quem sabe quem é, né? De quem aquela pessoa que sabe simplesmente quem é. E também uma pessoa que sabe quem foi, né? Isso pode ajudar bastante. Olha o que ele diz, o Mark Dever diz o seguinte, assim como você precisa se humilhar para ser discipulado, também deve se humilhar para discipular. Fazer discípulos envolve coisas difíceis, dizer não, perseverar em meio aos problemas, saber quando devemos ser pacientes com alguém e realmente ser pacientes. Seus convites podem ser desprezados e seu conselho rejeitado. É assim, fazer discípulo envolve essas coisas. Alguém disse, né, que discipulado é um mendigo mostrando para outro mendigo onde tem pão. Isso é discipulado. Você não é melhor do que a pessoa que você está discipulando. Você é simplesmente um mendigo falando para o outro, ó, ali tem pão, vamos lá. É isso. 2 Coríntios 4, 7 fala, né, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro. Vasos de barro eram vasos para fins não honrosos. E é nisso que ele colocou o seu evangelho, em nós. Então, sempre que você pensar em criticar alguém
que aparentemente não está caminhando no mesmo passo que você precisa ter pelo menos 3 atitudes para ser humilde, certo? Primeira atitude, tenha paciência. Pode ser que a pessoa ainda não está pronta, mas um dia ela vai ser útil. Lembra do caso de Paulo e Marcos? Se você ler lá em Atos 15, 16 a 40, você vai ver uma desavença ali entre Paulo e Barnabé, por causa de Marcos. Barnabé queria levar Marcos junto, e Paulo fala não, porque ele amarelou, né? Ele se acovardou numa situação ali, então não vou levar esse cara. E a discussão foi tal que cada um foi para um lado. Barnabé foi para um lado com Marcos e Paulo foi para outro. Mas lá em 2 Timóteo 4,11, final da vida de Paulo ali, mais para o final da vida de Paulo, ele fala assim, ó, me traz Marcos, porque ele me é útil. Caramba! Mas ele discutiu a ponto de abandonar o cara, agora ele é útil? Sim. Lá ele não estava pronto para acompanhar Paulo, agora ele está. Talvez a pessoa não está pronta ainda, mas seja humilde, reconheça que você também, a outra atitude que eu coloquei aqui, cuide de si mesmo para ter certeza de que está sendo discipulado e está discipulando como estilo de vida. Pode ser que um dia você esteve na mesma situação dessa pessoa. Ore por essa pessoa, reconheça que, aí sim, um dia você esteve perdido, um dia você esteve morto em pecado, um dia talvez você já titubeou ali se você ia tomar passos firmes para a maturidade em Cristo. Pense talvez em quantas pessoas oraram pela sua vida e ore pela vida de outros. Queria terminar lendo algumas objeções ao discipulado. Talvez você tenha alguns pensamentos seus em relação a por que você não discipula. Ok? Eu sei que a gente está construindo o que é esse discipulado, mas a gente já tem uma ideia, Bom, envolve ir e fazer discípulo, envolve batizar, levar a pessoa a um compromisso, envolve ensinar, ou seja, envolve estudo da palavra, envolve essas 3 coisas. Então eu quero que você pense, talvez você tenha alguma objeção, eu vou ler algumas objeções e as respostas do Mark Dever para essas objeções. O que eu acho interessante também é o jeito que ele responde. Ele é uma pessoa que responde de uma forma bem objetiva e direta, tá bom? Deixa eu achar aqui as objeções. Eu esqueci, eu ia marcar, esqueci de marcar a página. Aqui. Vou ler as objeções, ok? Com as respostas dele. Primeira objeção. Esse discipulador não é o ideal. Resposta. Tampouco você o é. Esse discipulador, essa pessoa que está me procurando, ele não é assim, Nossa, você também não. Mas alguém foi lá e discipulou você. Ele continua, Deus é o único perfeito nessa equação. Ele recebe a glória ao usar vasos imperfeitos como você e eu. Quanto mais humilde você for, mais descobrirá que precisa aprender com qualquer outro discípulo autêntico. Amados, tenham certeza. Eu tenho a posição de estar aqui ensinando, e alguns também vêm aqui ensinar de vez em quando, mas tenho certeza que eu aprendo com vocês. Tenho certeza disso. Algumas perguntas que vocês fazem, alguns comentários que vocês fazem, me ensinam. E é verdade, não é clichê não. Inclusive no discipulado. Objeção 2. Se uma pessoa sempre ouvir o seu discipulador,
ela pode não se submeter mais a outras boas autoridades, como os pais, o marido ou a igreja? Resposta: quando bem realizado, o bom discipulado estimulará a submissão adequada a qualquer autoridade estabelecida por Deus. O seu discipulador, aquela pessoa que você tem caminhado com Cristo, ele não é a maior autoridade da sua vida. Ele é alguém que está te ensinando a Bíblia. Entende? Por exemplo, se eu estiver ensinando aqui alguma coisa que para você obedecer, tomar um cuidado, né? Filhos, por exemplo. Eu trabalhei muito com adolescentes e tinha momentos em que havia uma tensão entre o que eu ensinava e o que a pessoa escutava em casa. Certo? Então a resposta era sempre, seu pai, sua mãe são autoridades sobre a sua vida. Se obedecê-los não vai te levar a pecar, obedeça-los. Se vai te levar a pecar, aí você precisa conversar com eles. Você vai precisar mostrar para eles. Entende? Estou ensinando insubmissão? Não. Estou ensinando submissão aos pais e submissão a Deus. E mostrando que a submissão a Deus está acima. Certo? Então, veja, o discipulado não vai ser, não, então faz o que eu estou falando. Deixa esses outros para lá. Não é isso. Bom discipulado não vai ser isso. Tudo isso me parece muito egocêntrico e arrogante. É uma outra objeção que ele apresenta, a resposta: entendo que isso lhe pareça assim, mas o discipulado cristão nos conclama a seguir alguém apenas na proporção em que a pessoa segue a Cristo. Eu creio que isso tem a ver um pouquinho com aquela frase de Jesus, né? O discípulo não vai ser maior do que o seu Senhor, né? Ele não nos chama para seguir o estilo de vida de outra pessoa, suas preferências culturais, a sua sabedoria secular ou seus hábitos pessoais. Deus não está nos chamando a imitar outra pessoa, ok? À medida que a prática de fazer discípulos nos chama para servir de modelo e imitar a Cristo, uns para os outros, isso é de fato bastante humilhante. Mas, acima de tudo, trata-se de algo simplesmente bíblico. Seguir a Jesus é humilhante, amados, não é verdade? Pensa naquela vez que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio lá, e aí, ao contrário do que acontece nas igrejas atuais, a culpa não era do endemoniado, né? Ah, não, você não teve fé, né? Hoje é isso, né? Você não foi curado porque você não teve fé. Não, Jesus virou para os discípulos e falou assim: o que vocês estão fazendo o quê aqui? Será que eles foram humilhados ali? Certamente. Seguir Jesus envolve muita humilhação. Porque, como eu disse na semana passada, apesar de nós sermos esse pó de areia, nessa bolinha de terra no meio do universo, que você não consegue nem olhar direito. Aliás, não dá nem para ver. Não dá nem para identificar onde está o nosso planeta. Se você for ver uma galáxia inteira, a gente é extremamente orgulhoso, né? Nós precisamos ser humilhados. Uns mais, outros menos, eu mais, e assim por diante. Outra objeção. Essa é ótima. Isso não é ser intrometido ou impor-se a outra pessoa? Eu vou ler a resposta dele, depois eu vou dar a minha. O discipulado cristão funciona com base em um relacionamento formado a partir de um acordo mútuo. Eu já ouvi essa seguinte frase: o cristão tem que ser a pessoa mais interesseira do mundo. Você, como cristão, e eu, nós temos que ser acusados pelas pessoas de sermos interesseiros. Ele veio aqui falar só porque ele tinha um interesse. Sim, o meu interesse é que a pessoa seja salva. Eu vou falar com a pessoa com interesse. E se ela recusar, eu vou sacudir o pó da sandália e vou embora. Se um dia quiser ouvir, estiver pronto para ouvir, estou pronto para voltar. Mas não vou perder tempo com quem não quer ouvir. Nós temos um interesse genuíno na vida do outro,
nós temos que nos intrometer na vida um do outro. Você quer alguém mais intrometido do que Jesus? O que a gente viu, né? Quando a gente viu a habitação de Cristo, Jesus quer se intrometer em cada área da sua vida. E discipulado envolve se intrometer na área do seu discipulado, do seu discípulo. E perguntar, irmão, por que você faz isso? Por que você vive assim? E o seu discipulador pode perguntar, por que você vive assim? Por que você faz desse jeito? Porque nós estamos discipulando, sendo discípulos e fazendo discípulos. Agora, isso nunca deve ser algo feito com falta de respeito. Mas nós temos que entender que uma vez que a gente está num relacionamento de discipulado, a gente está num relacionamento de se afiar um ao outro. E às vezes dói. Outra objeção, eu vou terminar por aqui. Isso é para pessoas extrovertidas. Não, isso é para cristãos. O número de relacionamentos que você terá, sem dúvida, poderá variar de acordo com a sua personalidade, circunstâncias de vida, etc. Mas não manter nenhum relacionamento dessa natureza não é opção para a fé centrada no amor e no perdão. Conversar com cristãos maduros o ajudará a pôr em ordem essa área na sua vida. Amados, tem mais algumas objeções aqui. Eu queria terminar esse tempo pensando para que você pensasse quais são as suas objeções. Porque você e eu não fazemos discípulos ou não fazemos mais discípulos. Ok? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos desafia, Pai. Obrigado porque o Senhor nos humilha. E eu oro, Deus, para que o Senhor produza aquilo que é o seu desejo nas nossas vidas, na vida desse corpo. Produza em nós o desejo de sermos e fazermos discípulos, para a tua honra e glória, Pai. Ajuda-nos a viver um estilo de vida centrado no desejo de produzir pessoas que te seguem. Deus, eu oro pelas demais igrejas em Indaiatuba também. Que também nessas igrejas o Senhor produza esse desejo de serem e fazerem discípulos. Porque se o Senhor realmente salvar tantas pessoas, Pai, a gente não vai dar conta. Precisamos de mais pessoas envolvidas nisso, Deus. E a gente sabe que é o Senhor que está no centro disso. A gente ora pelo crescimento do seu reino na cidade de Indaiatuba. A gente ora para que o Senhor permita que nós simplesmente falemos de Cristo para as pessoas e que aquelas que são suas escutem. O que eu peço, Deus, coloque no nosso caminho pessoas que são suas, para que a gente possa fazer discípulos. Coloca no nosso coração a disposição de participar efetivamente da vida das pessoas que estão chegando. E coloque disposição na vida das pessoas que estão chegando aqui nesse corpo para assumirem um compromisso com o Senhor e com esse corpo. Para que nós possamos fazer mais discípulos. Nós oramos, Deus, confiando que o Senhor pode produzir essas coisas com o seu poder. É o que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. A gente vai encerrar a transmissão. Vamos ter um pequeno intervalo e a gente volta pelo Skype, tá bom?